Boa noite, pessoal. A gente está dando seguimento nessa série de estudos sobre as 10 acusações contra a Igreja Moderna, né? Do livro do Paul Washer. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é pouco explorado, que é uma ignorância quanto à natureza da Igreja. E aí eu vou precisar muito da ajuda do pastor também para me guiar aqui, que é um assunto que eu não domino particularmente, né? Então vou precisar da ajuda do pastor e da contribuição de vocês também. Então, se vocês tiverem alguma coisa para complementar ou perguntar, é só abrir o microfone aí e ficar à vontade para a gente ir interagindo. E aí, Paul Washer inicia esse capítulo citando 1 Timóteo 3,15, que é: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paul Washer ele começa esse capítulo falando sobre a, a unicidade, né? Uma única igreja. Então, a igreja é única. E o Paul Washer ele vai falar sobre todo esse capítulo, sobre como que a igreja é única. E aí ele começa argumentando que tem muita gente por aí que fica falando, não, porque a igreja está se prostituindo, porque a igreja está adorando outros deuses. E ele faz uma advertência inicial, que é: eu não falaria isso da noiva de Cristo. Eu não falaria isso da igreja. E aí ele começa a falar que o grande problema não é que a igreja está se prostituindo. Ele fala lá mais na frente que tem muito joio em meio ao trigo e tem muito bode no meio dos cordeiros. E aí eu quero destacar uma coisa que ele fala também, que é: Cristo não é o príncipe dos pregadores itinerantes que ganham grande visibilidade, mas Cristo é príncipe dos pastores, né? Então ele vai estar argumentando bastante sobre a igreja ser uma união aí como um todo. Só que aí entra uma dúvida, e aí eu quero chamar o pastor aí para nos ajudar. Como a igreja é única, tendo tantas denominações, tantas vertentes? Explica isso aí pra gente, pastor. Então, a gente precisa pensar a igreja à luz das escrituras e esquecer um pouco das igrejas instituições. Por isso que eu sempre falo sobre a igreja universal, e não a igreja universal do reino de Deus, que é uma instituição também, mas a igreja universal, que são os salvos de todos os tempos, espalhados por toda a face da terra. Quem vai trabalhar muito isso, e aí eu queria que vocês fizessem depois, é óbvio que agora não tem como, mas fizesse a leitura da carta de Paulo aos Efésios, porque é uma carta eclesiológica e ela é para a igreja universal, para a igreja dos salvos em todos os cantos de todos os tempos. Quando a gente olha, então, para a igreja universal, nós enxergamos a igreja de Cristo, que ela independe das placas. E aí você diz, então não é necessário ter denominações. Sim e não. A denominação é importante porque com a denominação, a gente se enquadra a um grupo que persevera, que segue, que prega, que serve a Cristo, serve as pessoas, consequentemente, e vive em comunhão nesse lugar. Então, por exemplo, hoje nós somos batistas, uma instituição, uma denominação. E nós cremos que a Igreja Batista é uma igreja bíblica. Então, isso é extremamente relevante e importante, você estar numa igreja, instituição local, que seja uma igreja bíblica. Mas a igreja instituição, ela pode ser uma comunidade que não é a igreja dos salvos de todos os tempos. E aí entra a questão que você acabou de mencionar, dos ímpios, dos bodes e das instituições que existem, que muitas vezes não é pregado o evangelho. Então aí, a gente precisa saber que existem muitas denominações, mas muitas delas não têm nada a ver com a igreja de Jesus. Existem denominações sérias, mas existem milhares de denominações que não têm nada a ver com a igreja de Jesus. Nada a ver. E aí a gente vai desenrolando ao longo da nossa conversa de hoje e vamos debatendo isso. E aí, Paul Washer, ele destaca que
meio que conceitua de forma bem breve que a igreja é uma comunhão de crentes, uma congregação local. Então, isso que ele vê como igreja ali em certa parte do livro. E aí ele continua é, fazendo as afirmações dele e ele fala que os cordeiros estão sendo acusados pelas ações desses bodes, né? Então, por que está acontecendo isso? Porque tem muito cordeiro aí, são pessoas que perseveram na fé, são pessoas que estão ali tendo uma comunhão com uma base bíblica, e elas estão sendo acusadas aí de um falso evangelho, estão sendo acusadas aí de várias coisas ruins que a gente vê aí a igreja sendo chamada. Por exemplo, tem muita gente que fala assim: não, eu não vou na igreja porque na igreja só tem ladrão, porque na igreja só tem isso, só tem aquilo. E aí a gente fica aqui, as pessoas que perseveram na palavra, sendo acusadas de coisas que a gente não pratica. E ele coloca essa culpa na falta de uma pregação bíblica. Então, no meio no meio do povo evangélico, principalmente, muitas pessoas que frequentam esses prédios que se chamam igrejas, ele até denomina isso como prédios apenas, né? Frequentam esses prédios que eles chamam aí de igreja e não de fato pregam a Cristo. Então tem essa falta aí de pregação sobre o verdadeiro Cristo. E por isso que essas pessoas estão sendo acusadas justamente. E aí ele cita Romanos 2:24, que diz: assim o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós. Então, quando há uma pregação que não é bíblica, o nome de Deus está sendo blasfemado. Você quer complementar aí, pastor? Por isso, Breno, que eu sou muito incisivo e muito chato, entre aspas, né, nesse aspecto, porque uma igreja, para ela ser de fato a igreja de Cristo, a igreja universal, a igreja que é o corpo de Cristo, ela precisa ser uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica é aquela que estuda a Bíblia, é aquela que ora a Bíblia, aquela que prega a Bíblia, aquela que canta a Bíblia. Então eu sou muito chato nisso, porque se nós cultuamos e celebramos de forma diferente daquilo que as escrituras ensinam, nós não estamos sendo a igreja de Jesus. Nós não estamos sendo aquilo que as escrituras revelam para nós. E aí tem muita igreja que o pessoal fala: nossa, aquela igreja é uma bênção. Mas é uma bênção em qual aspecto? É uma bênção porque ela me deu uma dose de dopamina para me sentir prazer e sair dela com meu ego inflado, ou para sair mais leve, ou para ter sentido coisas e sentimentos que me deixaram bem. É por isso que ela é uma igreja boa? Ou ela é uma igreja boa porque é uma igreja que confrontou o meu pecado, uma igreja que apontou para mim as minhas, as minhas obrigações, mas também mostrou para mim as bênçãos que são reveladas pelas Escrituras. É uma igreja que me disciplinou biblicamente. Então, o que é uma igreja abençoada? Porque muitas vezes nós frequentamos comunidades que têm o nome de igreja, aí as pessoas dizem: ah, é uma igreja abençoada, mas porque não tem o conhecimento da Bíblia. Então ela usufrui de tudo aquilo que acontece ali no meio, nas celebrações, e como ela conheceu aquilo, ela tomou aquilo como verdade, mas ela não conheceu, não teve uma experiência de fato com a verdade. Então isso é muito perigoso, muito nocivo, porque tem muita gente adorando Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Por quê? Porque as igrejas não pregam as escrituras. Por isso que eu enfatizo muito a pregação expositiva, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Por isso que sempre que eu vou pregar, eu abro a Bíblia, leio o texto e explico. Todos os sermões vocês vão ver isso. Não vai ter um sermão que eu não faça isso. Porque não tem como eu pregar se eu não explicar. E aí pessoas cresceram na igreja, mas só ouvindo história, ouvindo sermão temático em que a pessoa, ou o pastor, ou quem está pregando, lê um texto e fica contando história, ou fica conjecturando os textos e fazendo alegorias no texto, e não ensinam o texto. E aí a igreja não é saudável e a igreja deixa de ser igreja. Pode falar aí, Ana.
Eu acho que uma complementação que ele cita também, em relação a isso, que além do, entre aspas, falso evangelho, né, ou da teologia que é aplicada nas igrejas, aí dá-se a falsa conversão. Então ele cita também a questão da pessoa realmente não ter sido convertida de fato. Então acho que vem devido a esses fatores. E aí ocasiona nessa blasfêmia contra o Cristo, né? Que a pessoa diz seguir, enfim, se simpatiza com o cristianismo, se denomina como cristão e tem as atitudes que corroboram para que digam ao contrário, né? Ou já denominem aos cristãos aquele tipo de atitude que de fato não é de um cristão convertido realmente. É isso aí. Mais para frente nesse capítulo, a gente vai abordar sobre isso. É o que a Iana falou. Realmente, como tem muitos bodes no meio dos cordeiros, né? Por que esses bodes estão lá, né? E são pessoas que não tiveram de fato a regeneração ali do Espírito Santo, né? Então, a gente é muito a igreja é muito blasfemada por conta da existência de bodes no nosso meio, que não são pessoas que não tiveram ali a regeneração pelo Espírito Santo. E aí, continuando aqui no capítulo, ele vai citar um texto que está lá em Jeremias 32, perdão, em Jeremias 31, versículos de 31 a 34. Quem puder anotar aí ou abrir a Bíblia aí para já deixar marcado. Mas eu vou ler aqui que essa parte aqui do capítulo é muito importante, porque ele vai explicar várias coisas que é a nova aliança que o Senhor está querendo firmar com a casa de Israel e com o Judá. E aí ele fala assim: Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhe imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscrevi. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aqui o Paul Washer ele começa a falar sobre essa nova aliança que Deus vai firmar com a casa de Israel. E aí ele está saindo um pouco, ele fala assim: Eu não quero entrar no assunto escatológico, que é a escatologia, né? Essa estudo aí sobre os últimos dias, né? Ele fala assim: Eu não quero entrar nessa questão do estudo sobre os últimos dias, mas eu quero falar aqui sobre essa nova aliança, né? Que não conforme a aliança que fiz com o povo de Deus, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Quando o povo saiu do Egito, né? E aí Moisés tomou ali as tábuas da lei. Cristo estava fazendo ali com o povo uma aliança, né? Então estava ali colocando leis para que o povo seguisse. Só que o povo, claramente, quando a gente lê a Bíblia, não seguiu as leis que Cristo tinha instituído, que Deus tinha instituído. Então, como que Deus vai fazer? Ele vai fazer uma nova aliança agora conosco, né? Através de Cristo, porque a gente como pecador, a gente anulou essa antiga aliança com ele, né? E aí ele coloca essa nova aliança. Só que aí, nós cristãos, atualmente, a gente não recebe, quando a gente vai olhar essa nova aliança, umas tábuas de lei, porque essas leis estão escritas em nosso coração. É o que está dizendo essa parte daqui do texto. E aí entra nesse ponto aí que a Iana trouxe. Se você é convertido, você não vai ficar tendo que seguir uma série de regras
que estão ali em algumas tábuas, porque essas regras já estão no seu coração. Deus já escreveu essas regras no seu coração. E é assim que a gente vai entender o que é regeneração, né? E aí, pastor, você quer complementar quando ele fala sobre isso? Acho que o pastor também foi lavar. Tô aqui. Quer complementar quando ele fala ali sobre a regeneração? Então, olha só, um aspecto importante que você disse aí, com relação às leis gravadas no nosso coração, porque ele está fazendo uma, uma, uma profecia, né, e apontando que a, essas leis, elas não estariam só em pedras, mas seriam cravados no nosso coração, ou seja, uma mudança de vida, e não só um conhecimento externo, mas um conhecimento que internaliza, um conhecimento que traz mudança de vida, que é o novo nascimento. Quando a gente olha para a igreja, a gente precisa encontrar um povo que é regenerado, um povo que adora Jesus, um povo que foi transformado por Jesus. Muitas vezes as pessoas elas são tão mecânicas e seguem uma tradição que elas não têm a sensibilidade do espírito com relação à vida, com relação à fé, com relação àquilo que Cristo fez. E aí, tem alguns pontos que ele coloca no texto aí que são importantes, que quando a gente olha para a igreja, a gente tem que ver um povo que se reúne e a gente tem que entender que no meio desse povo tem ímpios, tem pessoas que não são regeneradas, que acabam atrapalhando a comunidade, mas ela não deixa de ser a comunidade de Cristo. A questão é que tem pessoas infiltradas que acabam atrapalhando a igreja. E aí as pessoas dizem assim: ah, eu não vou para a igreja, eu não quero estar na igreja porque é uma comunidade corrompida, porque só tem hipócritas. Mas na verdade é que existem pessoas que estão infiltradas, que não fazem parte da igreja e acabam dando uma visibilidade para os outros de algo que não é. Porque elas não são igreja, elas estão. E a própria Bíblia disse isso, que muitos se levantarão e muitos se levantam no meio da igreja, mas eles nunca pertenceram. Eles saíram do nosso meio, mas nunca pertenceram a nós. Tanto membros comuns, para a gente entender, quanto líderes, quanto pastores. Então tem muito pastor que está na igreja que não é regenerado, que não é salvo, que nem conhece Jesus, mas está ali falando de Deus, falando sobre fé, mas simplesmente nunca foi regenerado, nunca foi transformado. E aí um líder que não é regenerado, transformado, ele acaba conduzindo todo um rebanho não regenerado. É como se fosse um general corrompido que instrui todo um exército a ser corrompido como ele. E aí isso é muito grave, muito sério. Por isso é muito importante estarmos sempre numa igreja bíblica, a participarmos, a frequentarmos de uma igreja bíblica. Se a igreja não for bíblica, nós não devemos estar nela. Por quê? Porque aí não é igreja. E aí a gente pode falar, não, não é igreja. Aí sim é uma reunião que não tem nada a ver com a igreja de Jesus. E aí ele complementa aqui que não é só porque alguém diz que pertence a uma igreja, não é só porque alguém frequenta uma igreja que ela de fato é um cristão. Então é isso daí que o pastor estava dizendo aí, de que tem muitas pessoas que estão no nosso meio que não são regenerados. E aí ele cita um outro texto de Jeremias, que agora é o capítulo 32, versículos 38 ao 40, que é: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei lhes fazer o bem, não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E aí tem muitas pessoas que ficam se perguntando assim, como que eu vou saber se eu fui de fato regenerado, né? Como que eu vou saber se eu sou de fato membro dessa igreja? Então, aqui em Jeremias 32, a gente vê que quando a pessoa é regenerada, quando ela faz parte dessa nova aliança com Cristo,
Deus bota no nosso coração, além das leis, o temor também no nosso coração, para que a gente consiga persistindo em estar na igreja, né? Então, assim, temos algumas promessas aqui de Deus no texto de Jeremias, que é: eles serão um só corpo, né? Serão apenas um e terão apenas um caminho, e Deus vai botar em nosso coração o temor pelas suas leis, né? É o temor e o amor por Deus. Então, assim, se você é uma pessoa que sabe o que é o pecado, peca e não sente nada de temor, de regeneração, de mudança de vida em face daquilo, provavelmente você não é um regenerado no Espírito Santo de Deus, né? Então a igreja é uma e ela sempre foi uma. E aí ele cita um exemplo aqui que tem algumas vezes que a gente está no supermercado ou a gente está esperando em algum lugar e a gente começa a bater papo com alguém e mesmo sem essa pessoa falar nada, a gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa cristã. E fala assim, nossa, essa pessoa, eu acho que ela é crente. Porque a gente começa a ver esses frutos nos espíritos nos nossos irmãos também. E aí ele cita um outro exemplo, que é quando ele estava no Peru, que ele fez uma missão aqui no Peru. E aí ele estava fugindo da milícia que estava lá no Peru, dos traficantes, dos terroristas. E aí ele começou a seguir um menininho que estava carregando um burro, e esse menininho se encontrou em um vilarejo. E aí ele perguntou para um homem que estava à beira da estrada, falou assim, irmão, ele falou assim, senhor, por acaso aqui nesse vilarejo tem algum irmão? E quando ele usou essa expressão irmão, naquela localidade ali, irmão significava, tipo, aqui tem algum crente? E aí o senhor que estava ali à beira do caminho fala assim, tem uma senhorinha que mora em tal casa. E aí ele vai até essa casa, morrendo de medo de ser encontrado pelos traficantes que estavam perseguindo naquela região. E aí ele bate na porta daquela senhorinha e fala assim, eu sou pastor e eu estou precisando muito da sua ajuda, estou precisando muito de ser acolhido em algum lugar. E aí aquela senhorinha deixa ele entrar, ele vai até o porão daquela casa, e aí ela fala para uma criança que estava ali, fala assim, vá lá e chame os outros irmãos também. E aí começou a chegar na casa várias pessoas com comida, com todas aquelas coisas ali para abençoar eles. E aí ele falou assim, tá vendo? Eu não precisei falar muita coisa, apenas de saber que ela era uma cristã, eu já sabia que eu seria bem acolhido, né? Então isso daí que significa ser um com o corpo de Cristo, né? Então a igreja, ele sempre está enfatizando que a igreja é uma só, que o corpo de Cristo, ele não está dividido. O corpo de Cristo, ele não é uma bagunça, e o corpo de Cristo, que é a igreja, ela não está cheia de pecado. Então, assim, a gente tem que ter essas coisas na nossa mente. O corpo de Cristo não está dividido. E aí, o que existe hoje, segundo Paul Washer, é que há uma quantidade muito grande de joio e bodes em meio de joio em meio ao trigo, né? E bodes em meio às ovelhas, citando lá Mateus 25. Então, pelo fato de ter uma pouca disciplina bíblica e amorosa, tais pessoas vivem entre as ovelhas ali. E aí essas pessoas que estão vivendo ali entre as ovelhas, elas acabam destruindo as ovelhas, porque essas pessoas elas se alimentam daquilo que está tendo ali, elas devoram as próprias ovelhas e está faltando na visão do Washer uma coragem por parte dos pastores de enfatizar isso, de que tem pessoas que estão destruindo as verdadeiras ovelhas, né? Aí, Breno, isso é importante, você falou, porque. E aí entra naquele caso lá de 1 Coríntios capítulo 5, que havia um filho possuindo a esposa do próprio pai, que trata a questão da disciplina bíblica. A gente até viu na igreja há pouco tempo isso na escola bíblica. Isso é muito delicado, porque quando a gente tem pessoas carnais na igreja, pessoas que desconhecem a profundidade da, do reino, que não tem a ação do Espírito no coração delas, elas não aceitam a disciplina
elas não aceitam a disciplina e não aceitam que pessoas próximas recebam a disciplina. Então, várias vezes eu já fui disciplinar alguém, óbvio, com a igreja, né? Porque a igreja disciplina, né? O pastor, a igreja disciplina, e, e pessoas se levantaram contra mim. Pessoas começaram a falar mal de mim, não aceitaram. Ou eu já vivenciei situações em que famílias importantes da igreja, famílias tradicionais, de fundadores da igreja, que tinham alguém do seu seio familiar que cometeu algo grave, e essas pessoas acabavam escondendo para que essa pessoa não fosse disciplinada. Então, isso são exemplos de pessoas que desconhecem o evangelho. Ou quando você vai chamar a atenção de alguém que está fazendo uma coisa errada, essa pessoa não aceita a disciplina, não aceita ser chamada a atenção. Então, acontece muito isso, muito, muito. É óbvio que ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas em alguns momentos é necessário, a gente tem que fazer isso. E a disciplina ela é bíblica, porque ela traz ânimo. Então, muitas pessoas, elas continuam vivendo como se fosse igreja e não são igreja, porque essas pessoas também não são confrontadas. Porque o confronto ensina também, o confronto abre os olhos para que haja mudança. E poucas pessoas estão dispostas a confrontar e ser confrontada. Poucas pessoas. Porque é muito legal quando todo mundo está ali rindo, conversando, brincando, mas quando você vai falar de forma séria e dizer, não, isso está errado, aí são poucas pessoas que aceitam e entendem a profundidade de ser igreja. E aí, ele cita aqui um exemplo de quando ele percebe que a igreja está sendo tomada por esses lobos, tomadas por esse joio aqui, que é necessário que nós, como igrejas, a gente aponte que essas pessoas estão erradas, igual o pastor disse aí, e ele fala assim, se eu entrasse, e ele é um relato muito forte, que é, se eu estivesse, perdão, se minha esposa estivesse numa loja, tarde da noite, e como homem, você entrasse, visse alguns homens abusando dela, e abaixasse a cabeça, em nome de se preservar, você saísse, eu não iria atrás daqueles homens que estavam abusando da minha esposa, eu iria atrás de você. E aqui ele está fazendo uma alusão a Deus, né? É, se as pessoas estão destruindo a igreja e a gente não está fazendo nada referente a isso, Deus ele não vai apenas punir as pessoas que estão destruindo a igreja, mas também irá punir a nós que estamos sendo convenientes de ver essas pessoas destruindo a noiva de Cristo, né? Então a gente tem que ter esse zelo, porque a igreja ela é preciosa para Cristo, né? Então, quando a gente vai servir a Cristo, há um custo, há um custo, né? E esse custo pode custar a nossa reputação, pode custar a nossa denominação, pode custar tudo, mas a gente tem que perseverar em manter a igreja no caminho do Senhor, né? Então, ele cita aqui outra parte do texto de Jeremias, que é Deus ele não está esperando que se levante grande número de pessoas para fazer essa aliança. Ele diz já que eu farei essa aliança. Então Deus vai fazer essa aliança, né? É nosso dever também anunciar o evangelho, mas Deus vai fazer essa aliança. Deus fez essa aliança eterna com a igreja, né? Então, ele nunca vai ser. Tem muita gente que lê essa passagem de Jeremias, onde fala que dar-lhe-eis um só coração, um só caminho, para que tenham todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos, e farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Então, tem muita gente que pega essa parte aqui de Jeremias e fala assim: nossa, olha só como Deus é bondoso comigo, olha como Deus nunca vai se afastar de mim. Isso aqui não é isso. Deus está falando aqui da aliança que ele vai fazer com a igreja, né? E quando ele faz essa aliança com a igreja, ele põe o temor dele no nosso coração. Então, ele finaliza dizendo sobre o que caracteriza que a gente de fato é uma igreja, é uma pessoa que está regenerada e membro desse corpo de Cristo,
é a regeneração. Então a gente tem que ter esse temor em nosso coração, a gente tem que ser de fato regenerado para que a gente seja parte dessa aliança que Deus fez. Então essa é a verdade aí que Paul Washer trouxe. Quer complementar, pastor? E aí uma coisa importante, Breno, é que muita gente fala assim que eu sou igreja, mas eu não gosto da instituição. Não é igreja. Se você não se ajunta, se você não tá com os irmãos, se você não reúne para prestar um culto público, você não é igreja. Não tem como ser igreja assim. Então essa ideia que eu sou igreja em casa não é bíblica. Não é bíblica. Mas as igrejas eram nas casas. Sim, eram nas casas, mas aí foi aumentando, muita gente foi sendo convertida, a casa teve que aumentar. Então, onde nós reunimos hoje, nada mais é do que uma casa grande. Uma casa grande que comporta um maior número de pessoas. Então, tem que congregar. A Bíblia diz isso, que a gente tem que congregar. E aí a gente precisa de ter a responsabilidade de congregar e de prestar o culto público ao Senhor, porque o culto é para Ele. Quando nós deixamos de congregar, nós estamos dizendo, eu não quero cultuar o Senhor. Mesmo que a pessoa diga, não, mas eu cultuo a Deus, eu amo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o culto ele precisa estar sendo celebrado, o culto público, com a assembleia, com a reunião, com os santos, com o corpo de Cristo. Eu não posso ser membro desconectado do corpo. O membro está conectado no corpo. Então a gente precisa reunir. E aí, quando reunir, a gente precisa entender a solenidade que é aquela reunião. E aí a gente vai o quê? A gente vai prestar honra nesse culto. Por isso que a Bíblia diz com ordem e decência. Porque a gente vai ter temor e a gente vai estar ali diante de um culto prestado a Deus. Por isso que eu sempre falo, nós estamos reunidos aqui não é por causa de nós, é por causa dele. É ele que move o nosso coração. O culto não é bom para mim, porque o culto é para ele, não é para mim. Nós estamos ali prestando culto a ele. Não é então algo que é centralizado para mim agradar, para me satisfazer, para me atender. O culto é para agradar a Deus, para atender a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. E a igreja se reúne para isso. A gente tem que pensar, porque o nosso entendimento, muitas vezes, do que é a igreja é muito pequeno, é muito superficial. A gente não consegue mensurar a profundidade do que é ser igreja, ser o corpo de Cristo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma consideração? Tem alguma dúvida sobre esse capítulo? Bia colocou aqui, princípio normativo do culto. Você quer falar sobre os dois tipos de princípio, pastor? Para explicar para o pessoal que está aqui? Pode falar vocês aí que estão estudando. Não, então a Bia que já recebeu a resposta aí, para ver se ela aprendeu. Senão vou ter que abrir aqui. Vai lá, Pode. Beatriz, fala. Fala aí, Bia. Então, o princípio normativo do culto são aquelas formas que nós encontramos. O princípio normativo, ele trata sobre aquilo que acontece dentro do culto. Ou seja, pregação, oração, cânticos e ministração daquilo que a gente pode dizer, não vou usar esse termo, porque senão o pessoal vai entender outra coisa, e a ministração da ceia e do batismo. Deixa assim, eu ia usar outro termo, mas tá bom assim. Pregação, oração, canções e ministração da ceia e do batismo. Que passar disso não é bíblico. Ou seja, tudo que é inventado fora disso não está na Bíblia. E aí a gente não tem que fazer porque não está relacionado com o culto. Mas alguém tenha mais alguma dúvida aí? Pastor, esses princípios normativos foram estabelecidos quando, assim, por quem, assim, é a minha dúvida, né? Sim. Os princípios normativos, eles estão na Bíblia. Então, por isso que são princípios normativos do culto, segundo a Bíblia. Então, quando você olha para a igreja e até mesmo para Israel, o culto ele tem oração,
o culto tem canção, o culto tem pregação, canção, pregação, oração, e no culto tem a ministração da ceia e do batismo. São princípios que a Bíblia aponta para nós. Porque, por exemplo, a ceia, Jesus disse que os discípulos deveriam fazer isso. O batismo, todos aqueles que creem no nome de Jesus devem ser batizados. A pregação é instruída, pregue a palavra. Paulo diz para Timóteo, pregue. Jesus disse, ensina as pessoas a obedecer, tem que pregar. A oração, a Bíblia, Paulo disse, orem sem cessar. Então são princípios que norteiam a igreja e norteiam o culto. Prática das orações, das canções, dos salmos, dos cânticos espirituais, como a Bíblia apresenta. Aí você fala assim, mas aí a Bíblia fala, e aquelas danças proféticas? Não tem na Bíblia. E aquelas meninas rodando com colã, balançando os panos? Não tem isso na Bíblia. Eu respeito, mas não tem isso no culto. Não aparece isso em lugar nenhum. Então a gente precisa... É óbvio que a gente não pode ser extremamente radical, mas também a gente não pode ser extremamente liberal no sentido de aceitar qualquer coisa dentro do culto que a Bíblia não normatiza. E hoje em dia tem muitas formas de culto que não são bíblicas, né? A gente vê aí. Muito. Tem igreja que presta o culto como se fosse um show. Isso não tem nada a ver com Cristo, com o culto, né? Mas não pode fazer um show? Pode fazer um show, mas não é um culto, entende? Eu não estou falando que é errado o show. Eu não estou falando que é errado a dança. Não estou demonizando a dança. Não estou demonizando essas coisas. Estou dizendo que pode ser feito, mas não é um culto público. É uma outra coisa. Vamos fazer um encontrão de jovens, vamos fazer um show aqui. Não, pode fazer? Lógico que pode fazer. Tem que fazer. Mas não é um culto público. Está fazendo para Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus, mas não é um culto. E aí a gente também tem o outro lado da moeda, que é ao passo que tem muita gente aí que desvirtua tudo que aquilo, assim, a seu bem querer, colocam dentro do culto como pintura profética. Então, assim, ao mesmo tempo que tem essas pessoas que colocam de tudo dentro do culto, até pinturas proféticas, há também o outro lado que é a ultra restrição, né, do culto, que tem igrejas que só cantam salmos, só pode cantar salmos, só pode tocar instrumentos que estão da Bíblia, só órgão. Então, assim, eles começam a restringir tudo. Então, a gente tem os dois lados aí que são muito prejudiciais para um culto decente ao Senhor. Eu lembro, Breno, que eu fui numa igreja que fica aqui em Vila Velha, fica no alto assim de uma montanha perto do mar. E aí eu fui na igreja e aí Ana estava comigo. E beleza, ia pregar, não sei se vocês conheceram, mas eu tive a honra de conhecer. Tem até uma Bíblia com o nome dele, que é a Bíblia Shedd. Russell Shedd ia pregar nesse dia. E aí eu fui. E aí no intervalo de uma pregação para outra, o Shedd ia pregar depois, entrou uns garotos dançando. Eles entraram dançando. Aí de repente eles viraram de costas e puxaram a calça, como se fosse Gogo Boys, e arrancaram a calça e ficaram só de cirola. Aqueles shorts coloridinhos que o pessoal dorme. E começaram a dançar em cima da igreja lá, da plataforma. E as meninas começaram a gritar como se tivesse um show mesmo de stripper. A Ana falou assim, vamos embora disso aqui agora. Então foi uma experiência assim, horrível, porque supostamente eles estavam dizendo que aquilo era um culto. Mas, na verdade, era um show de stripper. Um show de striptease. Uns gogo boys dançando na igreja. E eu não esqueço disso. Tinha até no YouTube, não sei se tiraram, tinha no YouTube essa dança, foi bem polêmico na época aqui em Vila Velha. Mas é um dos cenários que o Jonathan está dizendo das aberrações que acontecem nas igrejas. Sem falar também, pastor, nesses cultos LGBTs que estão surgindo aí também, que eu acho assim um absurdo, né? Você vê toda hora no Instagram uma igreja
que tem um rapaz que ele tem um cabelo louro, assim, um cavanhaque, e fica de salto, salto agulha fina, assim, tem uma coisa, não tem nada a ver com culto. Respeito, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma questão é você respeitar, outra questão é ter conexão com o culto. E não tem, não tem. Então, assim, por isso que a gente precisa, e aí o que a gente está falando desde o início, a gente precisa ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que é a noiva de Jesus, e entender que vai ter o joio no meio do trigo, os bodes vão estar ali no meio das ovelhas, mas a igreja vai continuar sendo igreja e a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Nós somos a igreja. Nós cantamos isso, que o inferno não pode nos conter, o Coliseu não pode nos conter, não pode deter a igreja do Senhor. E ela vai crescer e ela vai avançar, custe o que custar, porque é a noiva de Jesus. E aí eu queria só destacar um versículo que está lá em Oséias 6, 6, que é: pois misericórdia que quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então aqui é o que Deus espera de nós, é o conhecimento dele. É mais do que a gente ficar apenas fingindo uma falsa religiosidade no nosso dia a dia, fingindo uma falsa religiosidade nos nossos cultos, fazendo postagens, estou na igreja hoje o culto foi muito emocionante, fazendo aquilo dali só para gerar algum tipo de engajamento nas suas mídias sociais. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer conhecimento dele. E quando a gente fala de conhecimento de Deus, é a leitura da Bíblia, é pregação da Bíblia. Então é tudo aquilo que está revelado, mas revelado na Bíblia. Que a gente não fique aí procurando revelações em outro lugar que não seja a Bíblia. E ser igreja, ser regenerado e ser transformado não significa que eu tenho que subir no monte vestido de roupa laranja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Nós vamos orar agora. Queria perguntar se o Jonatas pode orar por a gente aí, agradecendo por Posso esse sim. encontro aí e pedindo para que a gente seja igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse encontro entre nós, os irmãos, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a ser igreja, ó Pai, segundo a tua vontade. Que a gente não possa confundir as coisas, ó Pai. Não possa confundir aquilo que não está na palavra. A gente possa, então, fazer tudo segundo a tua vontade, segundo o que está escrito. É a oração que eu te peço, ó Pai. A gente não possa olhar para o lado, mas olhar para a nossa própria vida e buscar seguir ao Senhor da melhor maneira. Te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Valeu, pessoal. pessoal.